Paz do Senhor, irmãos. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Eu já quero ir para o livro de Mateus, capítulo 15, no versículo 7. E Jesus que está falando aqui, ó. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, professa o nome do Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O contexto disso daqui está lá em Isaías 29. No versículo 11, ele fala sobre um livro que está selado, que o pessoal falava que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não posso porque está selado. E daí ele fala: dá-se o livro ao que não sabe ler. Ele diz: não posso ler porque não sei ler. Então ele fala a mesma coisa no Isaías 29, 13, que esse povo se aproxima dele com a boca, mas o seu coração está longe, né? Porque ele fala que consiste em mandamentos de homens. Então a gente não pode se voltar para a doutrina de homens agora só para o que Deus diz, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Se você insistir num erro de que você foi ensinado, né, uma doutrina que está fora do que o Evangelho de Cristo está ensinando, tu vai permanecer nesse estado aqui, ó. Pelo que tendo, 2 Coríntios 4:1, né? Pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos, né? Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha isso aqui, ó. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque assim, ó, aqui, ó, ele fala exatamente isso aqui, ó. As pessoas que não creem no Evangelho, que seguem outras doutrinas, que professam o nome do Senhor e o nome de outra coisa, que não é conforme Deus diz, que Ele é o único Deus, ele na verdade, ele só está acumulando destruição para ele mesmo. Depois eu vou mostrar isso num versículo. Isso aqui ele está encoberto justamente para essas pessoas, porque Deus não vai dar pérola aos porcos. Isso está escrito na palavra dele mesmo, né? Sinto muito, muito mesmo, mas é o evangelho de Deus que diz isso aqui, ó. Porque Israel sofreu duras penas e ainda sofre por causa da incredulidade deles. Tanto é que eles rejeitaram o próprio Jesus, né? E aqui tá falando, ó, que é a luz do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No livro de Colossenses também fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Quer ver, ó? Colossenses, no capítulo 1 mesmo, no versículo 13. Olha ali, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Aqui, ó. Esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha isso aqui, ó. Ele é a cabeça do corpo, a igreja é o corpo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as obras ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, assim, olha, ele que ressuscitou, ele que deu o sangue para a gente poder se reconciliar com Deus, porque a gente estava afastado de Deus. Só Israel tinha Deus, nós não tínhamos. Então, assim, eu não vejo, eu só falo que isso é por ignorância, como Deus disse que o meu povo se perde por não conhecer a verdade, né? Porque isso é por ignorância, é doutrina de homem, seguiu uma imagem que teve uma lá, que nem sei o nome,
que acharam no rio que a cabeça estava quebrada, sei lá como é que é essa história. Poxa vida! Então, vocês vão me dizer que aquilo ali é mais importante do que Cristo, do que todo evangelho, que está tudo dentro de um contexto só. As pessoas que não entendem a palavra, elas deturpam a palavra para sua própria destruição também, que eu também vou mostrar isso aqui. Aqui em Colossenses 2 também fala, versículo 6, ora, como receber esse Cristo Jesus, o Senhor, andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia vã e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha só, isso é o que mais acontece. Vem alguém, conta uma historinha, conta uma doutrina, conta que... Claro que tem manifestação. Os demônios se manifestam. Deus mesmo fala que quando buscar Ele de todo o coração é que acharás. Eu, às vezes, Deus me responde oração, às vezes na mesma hora, mas às vezes dependendo do que é, quando Deus vê que eu preciso usar da minha fé nele, às vezes ele demora 1 mês, 2 meses, até 3 meses. Eu sei de casos de pessoas que estão orando há anos pela conversão de outras. Então, não é assim, Deus, ele tá em todo lugar, mas não é em todo lugar que ele se manifesta, né? O que se manifesta rápido assim, tem que tomar cuidado. Ali em 2 João também, olha que forte isso aqui, ó. 2 João só tem um capítulo, então vamos aqui no versículo, vamos aqui no 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Galardão é recompensa por você que crê agora em Cristo. Sofrer, né? Porque a Bíblia diz que todos que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, né? Se ele foi, nós seremos também. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ultrapassa, que assim, ó, eu acho que é isso, por causa que eu aprendi assim, agora eu vou ser, não, se não tá escrito, tu tá ultrapassando, sinto muito, ó. E nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Então, quem não permanece na doutrina, não tem Deus. Sinto muito. Não tem Deus. Se alguém, olha isso aqui que forte. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de Cristo, não o recebeis em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, assim, ó, é tão forte isso daqui, porque ele pode te desvirtuar da virtude, da doutrina de Cristo. Você é capaz de tu perder a tua salvação que tu tinha conquistado, porque a Bíblia diz, não entristeçai o Espírito Santo, a qual fosse selado para o dia da redenção. Então, a Bíblia também diz, aquele que está de pé, cuida para que não caia, né? E ainda em Hebreus 6,4 ainda fala, né, que aquele que uma vez participou dos dons de Deus, da graça, e caiu, é impossível que ele seja renovado de novo para arrependimento, né? Então, tome muito cuidado, ó, por isso que Deus adverte tanto sobre o jugo desigual. Ali em Romanos 10, também tem mais uma palavra em relação a isso. Vamos aqui do 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam àquele que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, olha como que isso aqui é forte. Não dá para você seguir um ensinamento teu falando que você segue essa religião e tem que respeitar porque você acha que essa é certa e você acha que por causa disso você está no mesmo caminho que Deus te ordenou, que somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos e todos vão para o céu. Tá, né? Olha só como é que isso aqui é forte, né? Ó, ali no livro de 1 Timóteo 4, também ele vai falar... Quer ver? Mesma coisa, olha só.
Aqui no 1 mesmo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, por que se falam que é os mortos que ensinam? Por que não falam e a ensino das pessoas que já morreram, né? Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado sua própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, ó, isso daqui, ó, não tem como você não entender uma coisa que tá escrito tão fácil assim, ó. Qualquer doutrina que tá baseada fora do evangelho de Cristo, ela não é verdadeira, ela é enganadora. Os demônios mesmos, eles se aproveitam disso para enganar os ignorantes. Sinto muito. Desculpa falar assim, mas é verdade. Em Apocalipse 16, quer ver o que fala aqui? No 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então aqui também fala que são espíritos de demônios, né? Eles, olha aqui o que tá falando, que eles operam sinais. E eles mesmos vão colocar na cabeça dos reis para vir, essa peleja que ele tá falando aqui é quando Cristo vai voltar, que vai haver aquela luta do Armagedon, né? 2 Pedro 3, aqui tá falando aquela palavra que eu disse que, por não conhecer a doutrina, eles deturpam, né? Pedro mesmo disse aqui no versículo 14, quer ver? Ó, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperamos essas coisas. Empenhai-vos para ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Aqui, olha o que ele fala. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, que são as cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então, olha como é que ele fala que é difícil de entender, né? Se você não orar e buscar a ajuda do Espírito Santo e ver o contexto da palavra, porque a Bíblia mesmo, ela se explica, você vai fazer isso aqui, ó, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Que foi o que eu falei antes. Daí você não lê um texto direito, você vai lá, você explica tudo errado, ou que nem muitos falsos profetas têm pegado versículos da Bíblia para arrancar o dinheiro do povo da igreja, né? Porque não é só a idolatria que eles deturpam para outras coisas, para fins próprios, né? Isso aqui vai ser tudo, todo joelho vai dobrar perante Deus, todo mundo um dia vai prestar conta do que fez. E assim, ó, é aquele que usa a palavra para distorcer, nossa, vai tá reservada a negritude das trevas, né? Isso a Bíblia mesma diz. Em 2 Timóteo 3, também tem uma palavra forte. No 1. Olha, nunca os últimos dias foram esses, né? Vamos combinar que os últimos dias nunca foram tão últimos dias como os que a gente vive, né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Daí aqui ele fala de Janes e Jambres, que foram 2 magos que o faraó ele buscou para
tentar imitar o poder que Deus deu para Moisés, né? Então, de modo porque a Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprocos contra a verdade. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, que nem eu disse, se a Bíblia diz que... eu vou falar sobre invocar mortos, que é mais fácil de entender. E você tá numa doutrina que diz que os mortos se dão revelação, que curam, que fazem tudo isso, sinto muito aqui, ó. Não irão avante, porque estão sendo insensatos, sabe? Porque o evangelho, ele tá sendo revelado. E pior de tudo que ainda usam a palavra, textos fora de contexto para querer provar de que eles estão numa doutrina certa, estão distorcendo a palavra de Deus, como a gente viu ali em 2 Pedro, né? Para a sua própria destruição. Romanos 16 também mostra aqui, quer ver uma outra palavrinha bem forte, quer ver? Vamos no versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Olha como é que a Bíblia adverte em tantos lugares, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre com as suas palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará dos vossos pés a Satanás. Né? Então, olha o fim de Satanás. Então, todos que servem Satanás, porque não é só imagem, escultura, espiritismo. Tem muita gente que faz invocação a demônio e diz que vai reinar junto com Satanás. O destino de Satanás é o lago de fogo, então você vai junto com ele, sinto muito. Daí você vem me falar que, mas eu acho que é isso certo, e eu aprendi assim, e realmente isso funciona, porque eu fui curado, porque eu fui isso. Jesus tem todo o poder para curar, os demônios também têm poder. Eles podem te colocar doença, eles mesmos tiram a doença de você. Então, se você não for viver conforme a palavra de Deus adverte, Jesus mesmo fala aqui, ó, João 12:48. Se você não quer ouvir, não precisa, mas quer ver, ó. Vamos aqui no 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa julgará no último dia, né? O último dia, o que vai acontecer no último dia? A ressurreição. Ó, em João 11:25, ele diz aqui, ó. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá, não eternamente, né? Então, nunca foi falado sobre reencarnação, e sim ressurreição o tempo todo. Agora, assim, se você não conhece a palavra de Deus, daí você vai chegar um dia diante de Deus e falar, mas eu não sabia. Então, quer ver, ó? Olha aqui o que fala Lucas 12:47. Porque tem 3 tipos aqui, né? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, receberá muitos açoites, né? Então, por exemplo, eu conheço a palavra de Deus e não obedeci, vou receber muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez dignas de reprovação, levará poucos açoites, isso também vai ser julgado. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, se você sabe fazer o bem e não faz, você também está pecando. Então, aqui, ó, fala 3 tipos. Aquele que não conhece a palavra de Deus, né, e fez coisas erradas, você vai receber poucos açoites, mas vai receber. Aquele que conheceu e não fez, receberá muitos açoites. E aquele que muito foi dado, sempre vai ser pedido muito, né? 1 João 5 também tem uma outra palavra. 1 João, capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus o guarda, e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos
o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha o que ele fala aqui, ó, junto. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não pratique isso, não peque contra Deus. É como se você tivesse dando açoite nas costas de Jesus, cravando ele na cruz de novo, envergonhando ele, porque a Bíblia diz que Satanás nos acusa todo dia no céu, diante de Deus. Ele nos acusa todo dia. Então, tem 3 passagens na Bíblia que falam isso. Então, assim, não vamos deixar o Satanás nos acusar, porque daí como é que você vai estar limpo diante de Deus para pedir ajuda a ele numa oração, né? Ó, Efésios 5:5. Sabeis, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que olha aqui, ó, porque idolatria não é também só falsa doutrina. Avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus, porque o reino não vai ser só de Deus, vai ser de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Veja bem, mais um versículo que a Bíblia fala, né? Para não ser participante. Olha, pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Né? Aqui, ó, olha só, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem no oculto é só referir vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se lhe é manifesto quando tem luz, né? Então, assim, não fique num estado onde você está afastado de Cristo, porque se você está afastado de Cristo, você está nas trevas, e as trevas é do maligno, né? Não é de Deus. E a partir do momento que você conhece a verdade vai te libertar. Ali em Oséias, aqui, no capítulo 13, eu quero dar uma pincelada bem rápido aqui, ó, no versículo 2. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todas obras de artífices, e dizem, sacrificai a eles, homens, até beijem bezerros. Eu quando ia na igreja católica, eu beijava os pés de Jesus, sabe? E eu achava que era um ato de amor, de veneração, que não era idolatria, era por amor a Jesus. Mas ele não precisa estar ali, né? Para você acreditar nele, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, né? Não é por uma imagem. Então aqui no 4 ele fala, olha, todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. E aqui no 9 ele fala, olha só, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, só de mim o teu socorro. Então, Israel, eles estão até hoje sofrendo, olha quanta guerra tem lá, e vai continuar isso até Jesus voltar, né, porque todas as nações vão pelejar contra Israel, né, e aquele canto ali vai ser o julgado mesmo, né? Vai ser, nossa, uma catástrofe em cima de catástrofe, muita morte, muita desgraça. Porque eles provocaram isso, já desde o início Deus mostrava o que ia acontecer se eles desobedecessem, né? Então a ruína de Israel vem de ti, Israel, por desobedecer, por ser idólatra. Agora é de mim, Israel, o teu Deus vem o teu socorro. Porque aqui mais para baixo ele já fala que ele vai fazer tudo novo, né? E se você for procurar versículos sobre o milênio, você vai ver sobre isso também, né? Aqui em Atos 4, quero só mostrar uma coisa, porque depois eu quero fazer um outro vídeo. Atos 4, no versículo 11. Jesus é posto como pedra, né? Porque a Igreja Católica fala de Pedro. Pedro, quando Jesus falou para ele, tu és Petra, né? E sobre essa pedra eu vou construir uma igreja. Na verdade é pedra Jesus. Pedro significava o nome pedra, mas a pedra é Jesus. Olha aqui, ó. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e foi a pedra de tropeço deles também, né? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, olha isso daqui, meu Deus do céu. Então, se Jesus é pedra, agora você vai fazer uma pedra e vai dobrar teu joelho diante de uma pedra?
Tá entendendo que é isso que é feito quando você pede para uma imagem? Porque você é salvo pela graça, né? Não por essas coisas. Quer ver aqui Efésios 2:9. 8 e 9, na verdade, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso aqui não é mérito de vocês, não, ó. Isso é dom de Deus. E não é de obras, nem de obras boas, de caridade, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por obras, então Cristo não podia ter morrido de outra. Então eu ia fazer um monte de obra para ser salvo? Não, a gente tem que fazer a obra porque ele é fruto do Espírito Santo, né? Quando você tem o Espírito Santo e ama a Deus, como Jesus falou em Mateus 22:37, ama a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, tu vai praticar o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, você é salvo mediante a fé em Cristo, né? As obras, elas têm que vir junto com a fé, mas você não é salvo pelas obras. Quer ver aqui Hebreus, que eu falei lá no Antigo Testamento sobre quando você, por duas ou três testemunhas, você morreria apedrejado, né? Caso pegassem você idolatrando. Olha aqui no 26 o que eu falei. E daí, olha só isso aqui como é que é forte. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, que foi o que a gente viu no primeiro vídeo. De quanto maior e severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus. Quem que calcou os pés ao Filho de Deus? E profanou o sangue da aliança. O que aconteceu, gente? A gente é salvo pela graça, pela obra de Cristo, pelo sangue derramado de Cristo. Foi o dele que foi derramado. O qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Gente, quando vocês pedem para uma imagem, vocês estão ultrajando o Espírito da graça. A graça de Deus nos permite receber salvação, né? Não tem nada a ver com essas imagens, é a graça de Deus. Tito 3:5, ele fala assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas pela misericórdia o Senhor nos salvou, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, né? Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Isso aqui vai acontecer, as coisas já estão caminhando para se cumprir. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivos. Lembráveis, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentados grande luta e sofrimentos. Aí é que ele começa a falar, né, de tudo que eles foram passando e coisa nada. Agora aqui, ó, no 35 eu quero ler aqui, ó, que eles suportaram tudo, porque assim, ó, que nem Pedro, enquanto Jesus estava ali, negou ele 3 vezes. Nós não podemos julgar ele, porque ele deve ter passado muito medo. Agora, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele mandou o Espírito Santo. A gente recebeu o poder, né? Todo aquele que crê e busca o Senhor recebe o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo te dá força, te dá coragem, ele te dá poder para você fazer o que é necessário. Então, você veja, Pedro morreu crucificado depois, ainda de cabeça para baixo, né? Por causa dessa força que estava sobre ele. Então, por causa disso, eles passaram tudo isso que está escrito aqui, né? Então, ele fala assim, ó: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a fé em Cristo. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, que é a vida eterna. Porque ainda de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Quem que é isso daqui? Jesus. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não se compraz a minha alma, né? Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, se você retroceder na tua fé em Cristo, por causa... Leia a parábola do semeador, que está em Mateus 13, é bem fácil de entender. Jesus, ele deu a parábola e a explicação. Então, se você retroceder na fé, você não vai alcançar a ressurreição. É muito difícil, porque você vai acabar se envolvendo com as coisas do mundo, né?
Eu quero mostrar uma coisa aqui, ó. Todo mundo acha que é todo mundo filho de Deus, vai ser todo mundo salvo. Claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18:23, ele fala: tenho eu acaso prazer na morte do ímpio, diz o Senhor. Não desejo antes que ele se arrependa e viva, né? Que se converta dos seus maus caminhos. Mas o problema é que não é só isso, o problema é a incredulidade. Em João 17, eu quero ler três versículos aqui, ó. Que Jesus falou, porque todo mundo acha que é pelo mundo inteiro, né? Então, olha o que Jesus falou, ó. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, né? Aqui no 6:39, olha para que Jesus foi mandado, né? E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, aqueles que Deus deu para Jesus, ele não quer perder. A vontade daquele que me deu é esta. Que nenhum daqueles que ele me deu se perca, porque eu o ressuscitarei no último dia. João 5:24 fala que ele vai ressuscitar, né? Os sepulcros vão abrir, como a gente leu no outro vídeo. E agora ali no João 6:64, aqui mesmo nesse capítulo, você diz assim, então tá bom, Deus faz acepção de pessoas porque algumas é dada para Jesus, mas outras não. Não, é você mesmo com o teu livre-arbítrio, com a tua fé no Deus verdadeiro que vai te fazer acepção disso, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas a diferença dos que o buscam, os que creem nele, os que praticam a sua palavra, vão estar edificados na rocha, né? Não num alicerce falso. O que é isso? Olha aqui, ó, no 64 ele diz assim, ó, contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não creriam e o que havia de trair. Judas, né, que na verdade Judas, ele faz representação de todo um povo que vai trair Jesus, que não crê, que é falso, né? E prosseguiu, por causa disto que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, assim, não tem como você ir até Jesus, porque Deus vai sondar teu coração e vai ver que você crê. Por exemplo, eu era uma pessoa que estava numa doutrina falsa, porque eu acreditava em purgatório, em limbo, todas essas coisas que eu fui ensinada, infelizmente. Eu cresci na crença que os meus pais acreditavam e por isso eu achei que era certo. Mas como Deus sabia que eu acreditava nele, ele me trouxe uma pessoa, me trouxe a verdade. E logo a minha casa toda foi salva por Jesus. E recebemos a verdade. Então ele vai continuar essa obra para te salvar, para te mostrar a verdade. Aí vai de você querer acreditar ou não, né? Eu quis acreditar, eu fico com Jesus e com o Evangelho. Vou encerrar esse vídeo aqui e vou continuar o último sobre idolatria.